Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é a infração 778-12. Já pensou naquela situação em emprestar o carro e depois descobrir que a responsabilidade por uma multa pode acabar sendo sua? Pois é, vamos desvendar direitinho de quem é a culpa nesses casos. Vamos imaginar uma cena que acontece todo dia. Alguém pega um veículo emprestado e no meio do caminho é parado numa fiscalização. Aí surge aquela dúvida que tira o sono. Se quem está dirigindo comete uma infração, a responsabilidade pode sobrar para o dono do carro? Olha, a resposta, e isso surpreende muita gente, é que sim, pode. E é justamente esse ponto que a gente vai esclarecer aqui. Então, para a gente entender tudo isso sem complicação, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, a gente foca na infração em si. Depois, vê de quem é a responsabilidade. Entende a diferença fundamental entre permitir e entregar. E, claro, quais são as consequências. Vamos ver também uns exemplos práticos e fechar com uma regra de ouro para não ter erro. Bora lá? Beleza, vamos começar pelo começo. O que é, afinal, essa infração de código 778112? O que isso significa na prática, lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito? Olha só, a descrição é bem clara. A infração é permitir posse e condução do veículo à pessoa sem possuir cursos específicos obrigatórios. Ou seja, é quando o proprietário deixa alguém dirigir o seu veículo e essa pessoa não tem um curso que é obrigatório para aquela situação. Que cursos? Pode ser o de transporte escolar, de produtos perigosos ou um bem comum, o curso de reciclagem. E o código que o agente de trânsito usa para registrar isso tudo é esse aí, 77812. É, digamos, o CPF da infração, não tem como confundir. Agora, um ponto de muita atenção. A gravidade dela é gravíssima. E a gente sabe, né? Quando a infração é gravíssima, a conversa fica séria e as consequências não são nada leves. Ok, então a infração é gravíssima. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Para quem vai a conta? Para o motorista, que estava no volante, ou para o dono do veículo? A legislação não deixa nenhuma dúvida sobre isso. E a resposta é taxativa. Olha só. O infrator é sempre o proprietário do veículo. Exatamente. A responsabilidade, nesse caso específico do Código 77812, recai toda sobre o dono, a pessoa cujo nome está lá no documento do carro. Agora a gente chega no pulo do gato, na parte mais importante de toda essa história. A diferença toda está em duas palavrinhas: permitir e entregar. Parece a mesma coisa, né? Mas na lei de trânsito, o fato do dono do carro estar presente ou não na hora da abordagem, isso muda completamente o jogo. Vamos ver isso na prática. A infração que a gente está falando, a 77812, é sobre permitir. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o proprietário está ausente, ele não está ali na abordagem. Porque se ele estivesse presente, ali do lado, e entregasse o carro para a pessoa, a infração seria outra, seria de entregar, que está lá no artigo 163. Então o detalhe fundamental é esse: o dono não está no local. Bom, já entendemos que a infração é gravíssima e que a responsabilidade é do proprietário que não estava presente. Então, o que acontece na prática? Quais são as consequências reais disso? As penalidades são bem diretas, não tem rodeio. Primeiro, vem a multa, que vai direto para o nome do proprietário. Segundo, os 7 pontos da infração gravíssima vão para a CNH de quem? Do proprietário também, não do condutor. E tem mais, como medida administrativa, o veículo é retido na hora. Ele só é liberado quando aparecer um outro motorista devidamente habilitado e com os cursos em dia para poder levar o carro. Para isso tudo ficar bem claro, nada melhor que colocar na prática, né? Vamos analisar 2 cenários. Um que é o caso certinho dessa autuação e outro bem parecido, mas que na verdade é uma infração completamente diferente. Então vamos lá. Primeiro cenário. A autuação correta é o caso clássico da infração 77812. Imagina a seguinte situação. O agente de trânsito aborda um veículo. Quem está dirigindo não é o dono, ou seja, o proprietário está ausente. Na hora de checar a documentação, o agente vê que o condutor está com um curso de reciclagem pendente, ou seja, não poderia estar dirigindo. Qual o procedimento correto? Primeiro, o agente autua o condutor pela infração dele, que é a de dirigir sem o curso. E depois ele faz uma segunda autuação, a 77812, no nome do proprietário, que não estava lá, mas que permitiu que aquela pessoa estivesse dirigindo. Agora, presta atenção. Vamos pegar essa mesma situação e mudar um único detalhe. É aqui que muita gente se confunde, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Imagina que, nessa mesma abordagem, o dono do carro está ali no banco do passageiro. O agente pergunta e ele confirma: sim, fui eu que entreguei a direção para ele. Pronto, mudou tudo. Nesse caso, não cabe a autuação 778-12. Por quê? Porque o proprietário está presente.
A ação dele foi entregar, não permitir. A infração existe, claro, mas é outra, a do artigo 163. Uma pequena diferença na cena, uma infração completamente diferente. Depois de ver a lei, os detalhes e os exemplos, qual é a grande lição que fica disso tudo? Vamos resumir numa regra de ouro, para não esquecer mais. A frase é simples, mas diz tudo. A chave do veículo carrega a sua responsabilidade. Quando se empresta um carro ou uma moto, não se está emprestando só um bem material. Se está compartilhando uma responsabilidade enorme. Por isso, saber para quem essa chave vai é absolutamente essencial. E só para amarrar tudo, vamos lembrar do detalhe técnico principal. Essa infração só é constatada com a abordagem do veículo. E é justamente a ausência do proprietário nesse momento que caracteriza o ato de permitir e que acarreta todas aquelas consequências que a gente conversou. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.